O Lula, junto com o Haddad, está conseguindo colocar um dos planos deles em prática, que é quebrar o país, destruir a economia do país, literalmente. E ele vai conseguir, porque já está a passos largos para isso. Porque já se passou 2 anos, não precisa nem de eu falar, sabe? O caos que está o país, não precisa de falar. E o caminho agora é sem volta. Enquanto o Lula estiver no poder, o caminho é sem volta, sabe? É mais 2 anos, ele vai entregar o país totalmente quebrado. Preste atenção aqui, para você ver como que está a avaliação do Lula e do Haddad. Preste atenção aqui. Na pesquisa Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos. E no caso do Galípolo, é de apenas 8. Ou seja, o mercado claramente rejeita Lula. O mercado piora significativamente a avaliação de Haddad. É a primeira vez que esse número do Haddad aparece desta maneira negativo. E continua dando um voto de confiança ao presidente do Banco É Central. um certo equilíbrio ali, né, entre positivo e regular, ver que está esperando voto de para ver, confiança. ele acabou de chegar. Acabou né? de chegar, exatamente. Mas esse é um importante número de patamar para que a gente consiga fazer essa avaliação. Então, Tem a evolução também, né? e é isso que eu acho que vale a pena mostrar. Eu vou pedir para a gente compartilhar o tablet na tela, porque olha o que aconteceu. No caso do Lula, Mônica e Nilson, o mercado está lá, exatamente, olha só. Quando o governo começa, lá em março de 23, o mercado desconfia muito. Né? Mas o primeiro semestre de 2023 foi um semestre muito importante. Eu vou dar aqui um zoom para a gente olhar. Olha lá. A queda. Aqui tem uma queda muito grande. Quer dizer, houve no primeiro semestre do primeiro ano de mandato uma certa expectativa. Isso tem a ver com o arcabouço fiscal, isso tem a ver com a aprovação da reforma tributária. Ali o governo parecia sinalizar na direção do que o mercado esperava. O governo termina o primeiro ano com um certo otimismo na economia, né? Passando tudo que queria no Congresso, juros, uma trajetória de queda, enfim, inflação também parecia ali mais controlada. E isso se refletia nessa perspectiva. Depois disso, Nilson, olha o que aconteceu. Reverte, né? Quer dizer, do segundo semestre do primeiro ano do mandato e o segundo, agora começando o terceiro, a gente vê o mercado ficando muito mais insatisfeito, ou seja, não acreditando que Lula será capaz de entregar. Principalmente o quê? Uma expectativa de organização da dívida pública no longo prazo que seja compatível com as expectativas do mercado. Não há, na visão do mercado, nenhum tipo de sinalização nessa direção. E aí, por que isso aqui aconteceu? Por este fator que eu vou mostrar agora. Quando a gente pergunta para esses atores do mercado se a política econômica do país está indo na direção certa ou errada, tirando aquele pequeno momento de julho em que havia uma divisão dos dois elementos, né? No resto da trajetória da curva, o tempo inteiro se viu, Nilson, uma avaliação de que a política econômica está indo na direção errada. E quem é o responsável por essa direção econômica? O presidente da República, Lula. Ele é visto 92%. como o gastão, né? O que está sempre criando novas despesas e inimigo do equilíbrio fiscal. É simples, sabe? Tipo, o Lula coloca um cara que não sabe de economia. Isso é fato. Não tem jeito. Segundo, o Lula ainda vive, ele está governando como se estivesse no primeiro mandato dele. Sabe? A cabeça do Lula está velha, parada lá atrás, e a gente, o resto, evoluiu. E o Lula está parado lá. E ele acha que ele iria conseguir governar do mesmo jeito. E não dá certo. As coisas mudaram. E aí o terceiro ponto, Lula gasta muito. Sabe? Gasta mais do que qualquer arrecada. Não dá. Se entra 100 e o cara gasta 150, não dá. A conta não fecha. Você entendeu? Aí o que vai acontecendo? O mercado vai desacreditando. O mercado vai desacreditando. Sabe? O investidor tira os seus investimentos, aí começa a bagunçar, aí começa a bagunçar o dólar, aí o dólar começa a bagunçar o combustível, aí do combustível que traz a mercadoria para o mercado, começa a aumentar a mercadoria do mercado. Você entendeu? Aí o salário do assalariado não aumenta, continua do mesmo jeito, aí a inflação vai nas alturas, aí o dinheiro dele já não dá para fazer a compra. Você entendeu? Aí vira essa bola de neve. E de jeito que esse Lula aí, ele não dá conta mais de consertar isso aí. Se em 2 anos ele fez essa bagunça, como que em mais 2 anos ele vai arrumar essa bagunça e o Brasil começar a andar como deveria andar? Não dá conta. Infelizmente, não dá conta. É daqui para pior. É daqui para pior. Vai continuar assim, não tem expectativa de melhora.
cada vez que a gente vai no supermercado, você sabe, precisa nem de falar, os preços estão de um jeito. Hoje está um preço, amanhã está outro. Não tem condição. Eu acho que daqui uns dias a gente vai ter que comprar só o básico do básico, né? Porque eu fico imaginando aquelas pessoas que têm 5, 6 pessoas em casa, tem um pai, a mãe e mais 4, 5 crianças. Talvez a pessoa ganhe ali 3 mil, 4 mil. Como que faz? Como que a pessoa faz uma compra para 6 pessoas em casa, ganhando 4 mil por mês? Fica difícil, não fica? Complicado. Você entendeu? Então, aí o Lula continua naquela mesma ladainha. Mês passado, semana passada agora, em um evento desses dele aí fechado, ele voltou a prometer picanha, que o povo vai voltar a comer picanha. Você entendeu? Parece assim, que faz até piada com a cara do povo. Eu disse, o povo não tá, o pobre não está preocupado em comer picanha. O pobre nunca comeu picanha, nem eu como picanha. Sabe, não é nem porque não tem dinheiro, não, porque nem tem costume de comer picanha. Prefiro outros cortes. Mas o que acontece? O pobre nunca comeu picanha e nem está preocupado em comer picanha. O pobre quer ter o alimento em sua mesa. Não importa se é carne de frango, se é carne suína, se é carne de peixe, sabe? Se é um colchão duro, se é um acém, se é um músculo, se é uma carne moída. Não importa a carne. O pobre quer ter o direito de comer carne e alimentar suas crianças, seus filhos. É isso. Mas aí o Lula continua mentindo nesse jargão. Não, vocês vão voltar a comer carne ainda, se Deus quiser, sabe? Assim, brinca, zomba da cara das pessoas. Enquanto ele tá lá comendo do bom e do melhor, só a nata da comida boa, fica zombando da cara das pessoas. Quantas e quantas pessoas hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, 8h15 da noite, que só está com o almoço das 11 horas, meio-dia? Muitos não se alimentou de novo porque se alimentar hoje acaba, não tem o almoço da manhã. Enquanto o Lula vive debochando das pessoas, andando de avião para lá e para cá, viajando para vários países, sabe? E falando que o povo está melhor, mas qual povo? Eu acho que ele fala de outro país. Só pode, porque do Brasil, não.